Espírito Santo trouxe uma palavra para ser semeada ao seu coração. E que essa palavra ela ache no seu coração uma terra boa, porque a palavra é uma semente. Mas a terra precisa ser boa. Se o seu coração se abrir para o Espírito Santo, Ele vai fazer em você a obra que Ele tem a fazer. Sabia que não existe culto ruim? Existe coração ruim. E aí, jogamos a culpa em situações externas, quando o problema está dentro de nós. Então coloque a mão na sua cabeça nesse momento e repita comigo, em nome de Jesus. Eu dou uma ordem para minha alma. Alma, fique submissa ao Espírito, e a palavra de Deus será a semente que cairá em boa terra e gerará muito fruto. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Feche seus olhos agora, eu vou orar. Espírito Santo de Deus, nós te bendizemos por esse tempo tão precioso. Te bendizemos pela manifestação de amor e a unidade da tua igreja. Te agradecemos, Senhor, porque somos a igreja do Senhor Jesus e isso tudo que vivemos já é o ensaio para o que viveremos no céu. Vem falar aos nossos corações nesse momento. Já liberamos a nossa vida para que seja uma terra boa e que o Senhor Espírito Santo venha ministrar a nós. Que, ó Deus, a minha voz, ela seja apenas um canal do pregador dessa noite, Espírito Santo de Deus. Vem falar aos nossos corações, que a sua palavra seja nova, que a sua palavra seja fresca, que a sua palavra seja pão que alimenta, água que mata a sede, em nome de Jesus. Todos digam amém. Glória a Deus. Queridos, eu quero compartilhar com você sobre Terra Santa. Terra Santa é uma terra específica para um propósito. E a palavra que o Senhor Jesus tem para os nossos corações nessa noite é um santo deserto. Coloca para mim, por favor, Josué capítulo 1, versículos 5 a 7. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Esforça-te, tem bom ânimo, porque tu farás este povo herdar a terra que jurei aos seus pais lhe daria. O Senhor nesse momento aqui está falando com Josué, para que ele se esforçasse e tivesse bom ânimo. Como ele foi com Moisés, assim ele seria com Josué. Ou seja, todas as lições que Moisés aprendeu, vivenciou e externou, fizeram com que a vida de Moisés se tornasse um marco, uma referência de triunfo sobre toda e qualquer circunstância. E o Senhor disse para Josué: anima-te, fortalece, traga a vitória para a realidade da sua vida. O Senhor não disse para Josué: dependa do ânimo dos outros. O Senhor disse: anima-te. E a palavra ânimo, ela tem um significado muito pertinente. A palavra ânimo significa Deus dentro de mim. E quando Deus diz para Josué: anima-te, fortalece, Deus está desafiando Josué a trazer para a realidade da sua vida a presença do próprio Deus. E a presença do nosso Deus em nós vai nos fazer ser mais que vencedores, vai nos fazer estarmos acima do nível de batalhas, porque o nível de batalha tem uma certa dúvida sobre como será o fim daquela situação. Mas quem tem o ânimo do Senhor na sua vida, ele não caminha com dúvida, ele tem a plena convicção que seja o que for, ele vai vencer, porque é Cristo que batalha as suas guerras. E o Senhor Deus disse para Josué: anima-te, você vai fazer esse povo herdar a terra que eu
prometi. Como eu fui com Moisés, eu vou ser contigo. A confiança é algo que não permite dúvida. Quando eu confio, eu não duvido. E eu preciso, e você precisa entender, que Deus quer nos levar para essa caminhada sem dúvida. Certa vez um pai chegou no sótão da sua casa, e o filho estava em cima. E quando o pai chegou no sótão, o filho começou a procurar o pai. E ele chegou ali e perguntou: papai, onde você está? O papai disse: meu filho, eu estou aqui embaixo. Ele falou: deixa eu descer aí, estar com o senhor. Aí o pai disse: tudo bem, pode pular, o papai está te vendo, eu te pego. E o menino disse: papai, mas eu não estou enxergando o senhor. E o pai disse para ele: mas eu estou te vendo, pode pular. E o filho pulou no escuro, e lá embaixo o pai o agarrou em seus braços. Você pode até não estar enxergando Deus com seus olhos físicos, mas Ele está com você em toda e qualquer situação. E quando você saltar em direção a Ele, pode ter certeza, Ele vai te segurar. Anima o seu coração. Deus é contigo. Ele quer te levar à vitória em qualquer situação que você atravessa. Não permita a dúvida no seu coração. Atravesse os desertos da vida com convicção, e você vai chegar lá na terra que Ele te prometeu. Quem recebe essa palavra, aplaude e glorifique ao nome do Rei dos Reis e do Senhor dos Senhores. Esse caminhar de fé, sem dúvida, é um processo. Porque no caminhar de fé, existe um pacote de posturas. Não podemos ter fé e ter soberba. Não podemos ter fé e ter orgulho. Não podemos ter fé e ter altruísmo, e ter perdão, e ter egoísmo. Precisamos abrir mão de todas essas coisas, para que possamos ter uma fé genuína. Porque quando temos convicção, embasado de princípios errados, vamos construir uma caminhada obstinada. Obstinação é convicção humana, não é fé. Fé é dependência, é certeza de que alguém está trabalhando por mim. Obstinação é orgulho, bate no peito e declara: eu faço, eu aconteço. Tem pensamentos positivos, tem mente proativa, e até consegue algumas coisas no que tange a realizações humanas. Mas essa obstinação não nos leva ao propósito de Deus para a nossa vida. Porque o propósito de Deus para a nossa vida não é só nos abençoar nessa terra. O propósito de Deus na nossa vida é nos preparar nessa terra para que possamos usufruir eternidade na glória diante de Deus. E Moisés, que foi essa referência que Deus usou para falar com Josué, passou por um processo muito complicado. Lá no livro de Atos, capítulo 7, dos versículos 22 a 29, nós encontramos o princípio da história de Josué, de Moisés, contado por Estevão. E ele disse assim: assim Moisés foi instruído em toda a sabedoria dos egípcios. Leia essa frase comigo. E era poderoso em palavras e obras. E era poderoso em palavras e obras. 23. Ora, quando ele completou 40 anos, veio-lhe ao coração visitar seus irmãos, os filhos de Israel. E vendo um deles sofrer injustamente, defendeu e vingou o oprimido, matando o egípcio. Cuidava que seus irmãos entenderiam que por meio dele, Deus lhe havia de dar a liberdade. Lhes havia de dar a liberdade. Mas eles não entenderam. No dia seguinte, apareceu-lhes quando brigavam e quis levá-los à paz, dizendo: homens, sois irmãos, por que vos maltratais um ao outro? Mas o que fazia injustiça ao seu próximo repeliu, dizendo: quem te constituiu Senhor e juiz sobre nós?
Acaso queres tu matar-me como ontem mataste o egípcio? A esta palavra fugiu Moisés e tornou-se peregrino na terra de Midian, onde gerou 2 filhos. Moisés, ele só foi uma referência porque ele passou pelo processo. E o processo de Moisés começou em uma construção de poder no seu interior. Moisés foi tomado das águas e criado no Egito. E ali no Egito, ele foi potencializado a ter autoconfiança. Ali no Egito, ele foi trabalhado para se achar detentor de um poder. E veja bem, que no Egito, Moisés recebeu uma revelação. Queridos, muitas vezes nós recebemos uma revelação de Deus e achamos que estamos prontos para arrebentar. Não é assim. Nós só estamos prontos depois de sermos processados por Deus para fazermos o que Deus quer. E o texto diz que Moisés era poderoso em palavras e obras. E ao receber aquela revelação, imagine que mistério. Ele foi criado no Egito, ele era neto de Faraó, ele foi criado dentro do palácio, mas ele entendeu que ele precisaria libertar o povo de Israel. Ele entendeu que ele tinha um chamado. Chamado não é igual a ministério. Ministério é se deixar usar por Deus, para que possa ser um canal de Deus aonde estamos. E ministério não se executa somente dentro da igreja. Executamos ministério dentro de casa. Todo pai tem um ministério de sacerdote. Toda mulher, toda mãe tem um ministério de mulher sábia. Todo trabalhador tem um ministério de homem excelente, de manifestar a glória do Senhor aonde está. A nossa fé, a essência da nossa vida, não pode ser processada somente nas nossas reuniões cristãs. O seu ministério precisa acompanhar você aonde você vai. Você precisa estar pronto e preparado por Deus aonde você vai. E quando nós estamos prontos e preparados por Deus, como Josué quando recebeu a referência de Moisés, anima-te, porque vou te entregar a terra prometida. E assim como fui com Moisés, você contigo. Ele estava pronto. E quando ele chegou diante de Jericó, as muralhas caíram. E quando ele chegou diante de Ai, aquela terra foi dominada. E quando ele chegou diante de Gog, Magog, Bazã e todos os 31 reinos que ele conquistou, o Espírito Santo fluiu do interior dele. Porque ele recebeu a referência daquele que foi processado, manifestou a glória de Deus e ensinou. Muitas vezes na nossa vida, nós queremos alcançar vitórias e nos frustramos quando não alcançamos a vitória. E achamos que Deus não nos ama mais, que Deus nos abandonou, que Deus não está conosco. Mas os processos que nós passamos, dos nãos que recebemos de Deus, são exatamente esses processos que vão nos preparar para cumprirmos o ministério que Deus nos deu. E Moisés, nesse momento, ele achou que ele estava pronto, era hora de cumprir. E ele pegou na espada e matou o egípcio, na melhor das intenções, querendo preservar o seu povo. Mas o próprio povo disse para ele: quem te instituiu rei sobre nós? Meu amado, minha amada, um potencial maravilhoso de Deus está investido na sua vida. Mas quer saber uma boa notícia? Deixa Ele fazer. Não se antecipe. Muitas vezes você está enfrentando problemas no seu lar e quer agir como um juiz e resolver todas as situações, e quer na marra resolver os problemas. Espera Deus fazer. Tenha discernimento para servir
primeiro é necessário discernir. E o que aconteceu aqui? Moisés fugiu para o deserto. Ele enterrou aquele egípcio. Só que aquele egípcio foi descoberto. Aquele corpo foi descoberto. Sabe por quê? Porque ele enterrou mal enterrado. E quando ele fugiu, ele foi para o deserto de Midian. Analise comigo. Um príncipe dotado de capacidades e sabedorias. Agora ele está num deserto cuidando de ovelhas. Ele foi rebaixado abaixo do seu potencial. Muitas vezes na nossa vida, nós vivemos processos e situações que nós não fazemos aquilo que nós sabemos que somos capazes de fazer. Eu estudei para tal cargo, mas eu nunca consigo trabalhar naquela área. Eu sei como se direciona uma família, como se direciona um casamento, mas a minha casa está de pernas para o ar. Eu sei como se faz tal ministério na igreja, mas eu nunca tenho oportunidade de fazer. Ele estava abaixo da sua capacidade. E quando nós estamos abaixo da nossa capacidade, é a hora que nós começamos a descobrir que para executar o nosso ministério, nós precisamos aprender a lidar com o deserto. E ali no deserto de Midian, Moisés atravessou longos, doídos, amargos 40 anos. Um homem que dava ordem para os soldados mais poderosos da terra, os soldados egípcios. Naquele tempo não tinha nação mais poderosa do que o Egito. Pega, leva, vem, vai, e todo mundo obedecia. Agora ele está lá com um cajado, dando ordem para as ovelhas, e só ouvindo bé. E ali naquele tempo, ele não tinha para onde correr. E ali naquele tempo, ele tinha que se sujeitar ao tratamento. E ali naquele tempo, ele tinha que pegar toda aquela convicção do homem que entendia que eu vou libertar o meu povo, e jogar no chão. Ei Moisés, você não vai fazer nada. Quem liberta a sua vida, quem muda a tua história, quem abre as portas diante de você, chama-se Deus. Aplauda o Senhor. Aqui no Atos 7, 30, 33, Estevão, o diácono, aquele que foi levado aos céus em um momento de glória, relatando essa história de Moisés, ele continua dizendo o que aconteceu. Quando ele foi para o deserto, passado mais 40 anos, apareceu-lhe um anjo no deserto do Monte Sinai, numa chama de fogo, no meio de uma sarça. Moisés, vendo isso, admirou-se da visão, e aproximando-se, ele parou para observar. Soou a voz do Senhor: eu sou o Deus de teus pais, o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. E Moisés ficou trêmulo e não ousava olhar. Disse-lhe então o Senhor: tira as alparcas dos teus pés, porque o lugar que estás é terra santa. Diga comigo: terra santa. A terra que me prepara, me habilita, me potencializa para voar. Repita forte: para voar. Meu amado, minha amada, você está passando algum deserto na sua vida? Eu tenho certeza que sim. Eu quero te dizer uma coisa: não amaldiçoe essa terra, não amaldiçoe esse processo, não amaldiçoe seu marido, sua esposa, seus filhos, seu pai, sua mãe, seu patrão, seu pastor, seu amigo. Seja onde seja que você está atravessando algum processo de ser diminuído,
algum processo de se sentir humilhado, de sentir escassez, de sentir sede, de sentir fome, de sentir dor, de ter vontade de sair correndo, não saia daí. Esse é o lugar onde Deus vai te preparar para o seu ministério. Você precisa estar preparado. Você precisa estar preparada. Senão você vai fazer coisas erradas no seu destino. E o deserto é terra santa. Por isso, eu intitulei essa mensagem: um santo deserto. O deserto é seco. O deserto a gente chora. Não tem romantismo nem mágica no deserto. O deserto tem crises existenciais. Imagina quantas vezes, Elisângela, Moisés, o grande guerreiro egípcio, assentado numa pedra com a mão na cabeça: eu perdi tudo. Eu perdi o palácio. Eu perdi a amizade de Faraó. Eu perdi o amor da minha mãe adotiva. Eu sou um assassino, um proscrito, um fugitivo. Ele teve que ficar lá no deserto até Faraó morrer, porque ele cometeu um crime naquela nação, achando que estava na hora de libertar o seu povo. Mas ali, o Espírito Santo o tratou. E no livro de Êxodo, capítulo 4, no versículo 10, nós vemos o Moisés encontrado agora, depois de 40 anos de lágrimas, no deserto. Tem uma coisa boa no deserto: ele não é para sempre. Tem uma coisa boa no deserto: ele vai passar. Agora tem uma palavra de responsabilidade no deserto: o tempo que ele dura não depende de Deus, depende de quem está no deserto. E Moisés, lá no Egito, era poderoso em palavras e obras, não era? Palavras fortes, palavras decididas. Eu vou fazer, eu vou acontecer. E agora no deserto, como será o Moisés que o anjo do Senhor encontrou? Então disse Moisés ao Senhor: ah, Senhor, eu não sou eloquente. Cadê o poder das palavras? Nem o fui antes, nem ainda depois que falaste ao teu servo, porque sou pesado de boca e pesado de língua. Versículo 11. Ao que lhe replicou o Senhor. Aí Deus começou a falar com Moisés, depois de 40 aninhos. Você está achando que Deus não fala com você? Ele está mais perto do que você pensa. Ele está só te admirando. Será que vai? Não foi não. Vou dar mais 10 anos para ir. Vai, meu filho, vai, meu filho. Quebranta esse coração duro. Agradece a Deus pelo deserto. Aí o Senhor falou. Replicou-lhe o Senhor: quem fez a boca do homem? Ou quem faz o mudo? Ou o surdo? Ou o que vê, ou o cego? Não sou eu, o Senhor? Vai, pois, agora, e eu serei com a tua boca, e te ensinarei o que hás de falar. Quando a gente pensa que não, quando você pensa que não consegue mais, quando você pensa que não consegue, não tem capacidade, que se acostumou com o sofrimento, que se acostumou com a escassez, que se acostumou com o tempo, aonde não consegue adquirir a casa própria, aonde não consegue adquirir o carro, aonde não consegue desatar no ministério, aonde a célula não vai para frente, aonde as coisas não acontecem, e você fala: eu não dou em mais nada. É hora que o Espírito Santo fala: opa, agora eu vou entrar em cena. E quando você abre a boca, um rio de fogo vem surgindo do seu interior. Aleluia! Aleluia! Essa terra é santa, meu amado. Agradeça a Deus por estar passando por ela. O que é santidade? Santidade é separação. Santidade é estar à parte.
Você sozinho, com as suas capacidades, nunca vai chegar aonde Deus tem para que você chegue. O mais alto que você subir, com a sua força, será infinitamente menor do que os propósitos que Deus tem para a sua vida. Jeremias capítulo 29, versículo 11, nos declara com muita clareza o que Deus tem para nós. Pois eu bem sei os planos que estou projetando para vós, diz o Senhor, planos de paz e não de mal, para vos dar um futuro e uma esperança. Está difícil aí no deserto? Você está abaixo da sua capacidade? Você está aquém de onde você acha que poderia estar? Agradeça a Deus, porque Ele está projetando planos de paz para você. Mas se você murmurar, se você reclamar, o tempo vai ficar passando. O tempo vai ficar passando. O tempo vai ficar passando. E as pessoas só morrem no deserto porque querem. No livro de Deuteronômios, capítulo 1, versículo 2, tem um versículo que às vezes passa desapercebido na palavra, e as pessoas ficam se perguntando: quanto tempo demoraria do Egito até Canaã? E alguns falam 15 dias, outros falam 40 dias, outros falam 60 dias. E todo mundo sabe que o povo demorou 40 anos no deserto, não é verdade? Mas aqui Moisés diz para o povo: são 11 dias a viagem desde Horebe pelo caminho de montanha, da montanha de Seir até Cádiz Barneia. E o que era Cádiz Barneia? A divisa do deserto com Canaã. 11 dias de viagem era o que o povo de Israel precisaria ficar no deserto. Moisés sabia disso, ele já tinha passado os primeiros 40 anos ali. Mas agora, no seu chamado, no seu propósito, ele precisava levar o povo. E o povo precisava só de 11 dias. Mas o que o povo fez, ou melhor, o que o povo não fez, o que o povo não fez foi praticar o que está no Salmo 19, 14. O povo deveria ter feito isso, mas não fez. Sejam agradáveis as palavras da minha boca e a meditação do meu coração perante a tua face, Senhor, rocha minha e redentor meu. Mas porque o povo não teve palavras e meditações do coração agradáveis ao Senhor, ele ficou rodando no deserto. E porque o povo preferiu a idolatria, o pecado e agir com a sua própria força para resolver o seu problema, Deus disse para aquela geração: vocês não entrarão, os seus filhos entrarão, porque a minha promessa eu não deixo de cumprir. Mas dentre aquela geração que pereceu, 2 herdaram. Um deles foi o que nós começamos falando sobre ele: anima-te, Josué, porque tu farás esse povo herdar. E Josué, por sua vez, sim, em todo tempo, adorou e bendisse o nome do Senhor. E Josué, sim, entendeu as lições que aprendeu com Moisés. Aquele que começou muito bem, foi julgado na cova e depois veio para cumprir o ministério da maneira que Deus queria. E aí Josué trouxe o ânimo para o seu coração. Teve palavras que agradavam ao Senhor, meditações no seu coração que agradavam ao Senhor, e sobre adorá-lo numa terra santa. E o que o Espírito Santo quer te dizer nessa noite é: onde está a sua adoração? Onde está a voz do seu louvor quando tudo parece que deu errado? Onde está a sua alegria no meio do desespero? Eu quero ver se tem adoração aí dentro. Queridos, não confunda adoração com emoção. A emoção é algo valioso, mas ela vem depois da verdadeira adoração. A verdadeira adoração é bendizer ao Senhor em toda e qualquer fase da nossa vida. Você quer sair do seu deserto? Considere ele uma terra santa. Aprenda a agradecer ao Senhor pelo que está dando errado. Eu sei que é difícil. Aprenda a bendizer o Senhor quando você é rejeitado.
Aprenda a bendizer ao Senhor quando você sabe que você poderia tanto, mas nenhuma oportunidade vem às suas mãos. Seja humilde. Isso vai gerar verdadeira fé no seu coração. E o ânimo do Senhor vai brotar na sua vida. E quando você menos assustar, aquele peito que se enchia e falava, eu posso, vai declarar, só tu podes, através da minha vida. Só tu podes através de mim. Toda honra, toda glória seja dada ao nome do Senhor. Se você glorifica a Deus pelo seu deserto, aplauda, se coloque de pé nesse momento. Aplauda mais forte.